Então, Boker Tov. Hoje, já é a quarta vez que eu tento fazer o vídeo e dá chiado, muito chiado, e também, como eu disse que tem algumas obras aqui no prédio, tem bastante bateção. Eu vou gravar inteiro e se ficar mais ou menos legal eu subo para o YouTube. Então, vamos começar o dia dizendo Shalom Aleichem. Shalom Aleichem é paz convosco. E quando você diz isso, a pessoa que vai te responder vai dizer Aleichem, Shalom, né? Convosco a paz. Eu tenho um amigo muçulmano, e ele passa aqui pelo meu comércio pela manhã e ele sempre diz, ele já passou e já me disse Shalom Aleichem. Ele fala isso para me agradar, porque na verdade para ele Deus é Allah e ele fala árabe, mas ele sempre diz, então eu respondo Aleichem Shalom, porque não nos custa nada nos darmos bem com todos os povos, sejamos judeus, sejamos Bnei Noach, sejamos muçulmanos, sejamos umbandistas, sejamos católicos, nós precisamos nos dar bem. Eu acho que nós precisamos nos dar bem, não é? Então, aqui do Talmud nós já conhecemos mais ou menos o que ele foi ou o que ele é, o Talmud, sobre a sua economia, sobre a sinagoga, né? Economia agrícola, como funciona a sinagoga, a academia da Torá, essas coisinhas básicas, não é? Agora nós vamos terminar o capítulo 2. No capítulo 2, o último subtítulo é Os Sábios e os Discípulos. E ficarmos felizes por ter terminado mais uma parte teórica, mas eu tenho certeza que quem acompanhou, quem quer saber sobre a parte histórica para poder entrar nas outras esferas, compreendeu, conheceu mais ou menos, né, como era aquela época, né? Então nós vamos começar hoje os sábios e os discípulos. Provavelmente vocês estão escutando uma bateção, mas eu acho que dá para nós continuarmos. Bom, uma coisa que eu quero dizer, para que a gente já vá entrando, tá, nas esferas mais interiores, mais no miolo da cebola. Eu não gosto de cebola, mas a cebola é muito utilizada para demonstrar que primeiro você precisa tirar a primeira casca, eu não sou cozinheira, e tirar a segunda e tal, para chegar, né, na parte mais profunda da cebola. Nós estamos aqui na parte mais externa da cebola, na parte literal. Não quer dizer que nós vamos jogar fora, como a gente faz com a casca da cebola, mas nós estamos nessa esfera por enquanto. E eu vou aproveitar no improviso, eu vou tirar meu óculos que está fazendo uma luz, né? Eu vou aproveitar no improviso para falar sobre essa palavra nós. Bom, nós usamos a palavra nós para quê? É uma ferramenta de linguagem para unir as pessoas, para transformar o trabalho, a frase, o que nós vamos dizer, uma coisa menos egoísta. Então, eu vou dizer eu, isso, eu, aquilo, nós dizemos nós, não é? Nós dizemos nós, que fica mais bonito. Então, nós vamos estudar o Talmud, mas o correto do português seria, nós vamos estudar o Talmud, mas eu vou ler o texto para vocês. Eu vou ler. A pessoa Sharon, essa pessoa vai ler o texto. Mas a gente acaba, as pessoas ficam magoadas, nós ficamos magoados. A pessoa fica falando eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. É nós. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a casca da cebola, a parte literal das coisas, dos aprendizados, das histórias, tirou a casca, nós vamos chegar num profundo disso. Nós vamos chegar numa das interpretações mais errôneas dentro da exegese da Bíblia hebraica. No momento que outras religiões
se utilizaram, né? Que foi permitido, infelizmente, se utilizar da Torá como a base de tudo. E aí colocar, como eu já falei, as suas narrativas, não estou aqui para julgar nenhuma religião, mas foram tendo interpretações que necessitavam de conhecimento da língua. É muito óbvio que não há esse conhecimento. Então, algumas coisas eu quero dizer, como, por exemplo, e eu não vou entrar profundamente nesse assunto, mas é porque me veio isso agora, eu pensei. Vai lá ler o Talmud hoje, termina o capítulo e continua. Mas quando eu falei nós, eu já pensei, vamos aproveitar, vamos tirar só uma casquinha aqui da cebola e dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pois é. Como eu disse, não vou entrar na parte profunda, mas e também não vou desmembrar a exegese, porque não sou exegeta. Mas eu gostaria de deixar claro que, assim como eu digo, nós vamos ler o capítulo tal, não é nós, é eu que vou ler. Então, provavelmente, eu estou dizendo isso como uma ferramenta de linguagem, ou eu tenho, no meu entendimento, uma inspiração muito boa e, com todo respeito, nós, eu e Hashem, porque não fazemos nada sozinhos. Então, aquele Elohim, aqui eu posso falar Elohim, que está escrito na Bíblia, na Torá, em Bereshit, tá? Bereshit é no início. Tradução é literal, no início. Reshit é início e esse B é no. É uma palavra só porque o hebraico é uma língua econômica. Bom, já escutei, e vocês também, pessoas dizendo: ah, mas Elohim é no plural, então são deuses. Nem sempre. Esse atributo, e não estamos antropomorfizando Deus, não, mas este atributo é uma maneira de linguagem para que nós compreendamos, é um atributo da justiça. Começa com justiça ali, mas depois nós vamos encontrar outros nomes de Deus. Como eu disse, eu não vou entrar no profundo, não é esse o momento. Mas Elohim nem sempre é plural. Por exemplo, Maim. Maim termina em água. Não é plural. Tá? Então, algumas palavras não vão ser. São deuses? São ajudantes de Deus? É uma forma unicamente de linguagem da escritura? Ou são anjos? Não são deuses. Tá? Nem na interpretação hebraica, na exegese, nem na hermenêutica hebraica. E como eu sei que muitas pessoas, com os pouquíssimos inscritos que eu ainda tenho, no canal, eu os conheço pelo Instagram. E a maioria deles são pessoas cristãs, querendo conhecer e se afinizando, gostando, simpatizando com o judaísmo e com muitas contradições por conta da Bíblia que eles têm em casa, tá? Então é para eles e para todos nós que compreendamos que a linguagem precisa usar nós por vários motivos. Então, primeiramente, vou dizer que nem sempre é plural. Isso é a casca externa da cebola. Na outra casquinha, eu vou dizer que às vezes pode significar deuses. Tirei mais uma casca. Mais profundamente, eu posso dizer que esse é um atributo de justiça. Mais profundamente, eu posso dizer que são anjos. E no judaísmo, na mística judaica, os anjos estão aqui antes de nós. Ou melhor, não estão aqui, foram criados antes de nós. E o criados, sim, eu vou utilizar o termo criador para Hashem, tá? Vou utilizar esse termo. Algumas pessoas pensam, não, ele não é um criador, ele emanou a sua luz. Nós vamos usar, nesse momento, o termo criador.
Na Kabbalah nós podemos conversar e falar sobre as suas contrações e as suas emanações e os seus ocultamentos até chegar em Asiá, que é o nosso mundo. Bom, não vou adiante, porque além de ser no improviso, não vou trazer nada que não esteja escrito, e é claro que nesse momento profundo da cebola eu vou sim opinar, né? Talvez eu não seja tão doce quanto pareça quando falo de Kabbalah, mas agora nós estamos na casca bem externa da cebola, aprendendo, conhecendo o tempo talmúdico. Então eu quero que vocês entendam isso. Nós vamos estudar, mas eu vou ler. Então ninguém se magoa, nós estamos juntos. Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Precisamos profundamente estudar isso para poder dizer deuses foram mandados, inteligências foram mandadas por Deus para construir cada universo, cada planeta. É mais profundo do que parece. No geral, não é um plural, tá? Naquele momento pode significar anjos, atributo e forma de expressão do hebraico. Nós vamos ver isso, tá? Vamos então começar. Não esqueçam do Shalom Aleichem. Ensina para as pessoas e para a pessoa te falar de volta, porque se a gente não tem com quem conversar sobre uma língua, a gente perde a língua, a gente não consegue, né? Somos descendentes de italianos, alemães e não falamos a língua, porque não tem com quem conversar, entendeu? Vamos lá então para o capítulo 2, o vídeo 7. Estamos na casca mais externa da cebola, nunca se esqueçam. Nós vamos chegar em Sod, que é a parte mais profunda da interpretação das escrituras. Se Hashem quiser, e Ele quer. Os sábios e seus discípulos. Durante o período da Mishnah e do Talmud, quando fala assim do período da Mishnah e do Talmud, você se pergunta, sim, mas não é a mesma coisa? É que começou com o Mishnah, né? E do Talmud, quando já havia o Talmud, quando já haviam discutido nas duas vertentes aqui, Mishnah, e a Gemara já estava explicando a Mishnah. Então, nós estamos montando o Talmud, né? Nós não, eles. Os sábios representavam um estrato social especial, uma elite com o poder de tomar as decisões mais importantes em cada área da vida. Essa aristocracia erudita estava aberta a talentos fora dela, embora expressasse ocasionalmente o desejo de ser exclusiva, o que se evidencia no dito de que seria bom e louvável que um sábio se casasse com a filha de outro sábio. Veja que também existe não só a tradição, mas um entendimento de proibição que o judeu deve casar com uma judia e vice-versa, né? Mas homens talentosos conquistavam grandeza em virtude de seus méritos pessoais, e a linhagem contava pouco no que concerne a isso. Embora encontremos famílias nas quais tanto o pai quanto o filho foram sábios bem conhecidos, e ter havido às vezes 3 gerações de homens excepcionais na mesma família, em geral, as principais autoridades em cada geração eram indivíduos que chegaram lá por seus próprios méritos. Nós conhecemos e vamos conhecer na história mais adiante grandes nomes, grandes sábios, onde o filho era sábio também. Os sábios destacavam-se da massa do povo. E na Babilônia, ficou escuro, né? E na Babilônia, eles se distinguiam por suas vestimentas especiais. Os sábios e seus estudantes também usufruíam de vários benefícios. Os sábios e os seus estudantes. Pense que nós estamos nos sábios e os discípulos. Aqui esses estudantes são os discípulos. Como a isenção de determinados impostos. Basicamente, no entanto, eles viviam no seio do povo. Significativamente, a maioria dos sábios não ganhava a vida de seu conhecimento da Torá. Isso é importante nós sabermos. E sim, como o resto da comunidade, trabalhavam em agricultura, numa profissão ou no comércio.
Alguns eram ricos, como Rabi Eleazar ben Azira. Esse Ben aqui, ó, é filho de, tá? Não existia sobrenome. Por isso, no judaísmo, o sobrenome não é importante. Quando nós falarmos do Salmo 119, que nós podemos fazer com relação ao nosso nome, nós vamos entender que o que importa é o nome. O sobrenome é uma coisa que veio depois. Então, Ben é filho de fulano. E os membros da casa do Nassi. Já sabemos o que é Nassi. Esse aqui nós vamos... Tá morta a cobra. Nassi é o presidente. Então, é o chefe. Chamado até hoje na parte do presidente. Mas a maioria pertencia à classe média. E alguns eram pobres. Durante a maior parte de suas vidas, os sábios só podiam estudar a Torá quando livres do seu outro trabalho. Apenas os que herdavam ou adquiriam meios de subsistência ou jovens sustentados por seus pais podiam dedicar a maior parte do seu tempo no estudo da Torá. Lembra que eu disse que eles precisavam ser sustentados. Nós aqui mesmo, se nós quisermos ter um estudo que vale a pena, que seja profundo, contínuo, nós precisamos ter um tempo para isso. Mas, como se diz aqui no Ocidente, tempo é dinheiro, então nós precisamos ter a base necessária para a sobrevivência. Eles não eram só rabinos, eles trabalhavam nas suas profissões. Na primeira etapa de seus estudos, os jovens aprendiam com um único sábio notável. Dele, recebiam lições tanto de Guemará, as tradições orais da Mishnah, e Barayot, ensinamentos exteriores à Mishnah. Lembra que eu falei, Barayot, fora da Mishnah existem também ensinamentos, eles aprendiam também. E explicações analíticas e comentários sobre essas tradições. Na terra de Israel, geralmente era costume um aluno estudar com um determinado sábio durante anos, recebendo dele efetivamente a maior parte de sua educação no que tange à Torá. Mas em suas relações pessoais e também aos olhos da Halahá, a lei, esses estudantes criavam uma ligação profunda com seu mestre, uma relação de grande amor e profundo respeito. Isso ainda existe, tá? Inclusive um respeito, uma intimidade, assim, um relacionamento muito gostoso, muito bom, muito familiar com o nosso rabino, né? Quando a gente diz com o rabino, com o mestre que te ensina. O relacionamento entre professor e alunos era considerado mais profundo e mais importante do que entre pai e filho. Às vezes o pai era o sábio que ensinava o filho, tá? Muitos filhos, e isso também posteriormente, aprenderam com o seu próprio pai, rabino. Na Babilônia, essas relações, nós falamos agora de Israel, agora na Babilônia essas relações estreitas não eram tão comuns e os estudantes passavam com mais facilidade de um professor para outro. Também aprendiam a Torá de outros estudantes ao estudarem juntos. Mesmo onde a ligação entre um aluno e um professor era muito forte, os estudantes sentiam necessidade de ouvir explicações sobre a Torá de algum outro sábio, ou de modo regular, ou quando surgisse uma oportunidade. Isso não acontecia nos estágios iniciais do aprendizado, mas após o estudante ter atingido níveis mais avançados, com o objetivo de aprofundar a Sevará, que é a proficiência em argumentação lógica e em análise, é o que nós falamos antes de explicações analíticas. Muito bom isso, eles trocavam ideias com outros sábios, com outros estudantes, estudavam juntos, e isso é extremamente enriquecedor, tanto na época quanto para nós agora. Não é o pensamento de um só, né? São discussões de várias cabeças. Na Babilônia, um estudante que tivesse estudado durante alguns anos era chamado de Tsurbá Merabanan, um jovem entre sábios. As pessoas de sua cidade o tratariam com respeito, mas era muito incomum ele ter uma nomeação oficial ou permanente. Nesse estágio de sua educação, alguns dos estudantes
e iam para outros sábios em busca de novas opiniões e teorias. Inversamente, em alguns casos, um estudante não precisava da agudeza lógica do mestre, mas precisava do conhecimento do mestre quanto às tradições orais. Por quê? Porque são orais, tradicionalmente passado um para o outro, então isso eles precisavam muito. O restante, claro, a teoria você pode ir buscar, você pode interpretar, tirar seus conceitos, ou ter um mestre só. Mas quando se trata de conhecimento oral, precisa ser passado, né? Depois de um jovem sábio ostentar o título de Tsurba Merabanan, por algum tempo, ele podia ser considerado um membro pleno da fraternidade rabínica. Né? Como, por exemplo, um dos rabinos, aquele rabino. Durante seus estudos, geralmente longe de casa, os estudantes sábios visitantes viviam em casas de hospedagem. Ainda hoje, não é muito isso aqui que eu estou lendo, mas hoje existem programas voluntariado, tá? Programas de voluntários que queiram ir para Israel, acabam vivendo lá porque eu acho que se apaixonam pelo local, onde eles vão estudar, onde eles vão estudar hebraico, se tiverem tempo de alistar, vão se alistar e assim por diante. Começa como voluntário e depois acaba ficando no país. É muito comum isso, tá? Aparentemente, os senhorios davam suporte aos inquilinos em certa medida, embora a maioria deles recebesse pagamento. Somente em certos lugares havia acomodações especialmente destinadas a estudantes e visitantes. A população local geralmente dava seu apoio, particularmente a estudantes carentes, e o diretor da yeshiva, escola, né? A faculdade, a universidade, a academia, às vezes ele mesmo os patrocinava, ou com recursos próprios ou com a ajuda da comunidade. As comunidades judaicas se ajudam mutuamente até hoje, isso é verídico. Nas grandes yeshivot estabelecidas, edificações eram separadas para serem usadas como Beit Midrash, lembra, né? Sala de estudo ou de aprendizagem. E havia instituições de caridade para prover fundos para os estudantes. Em alguns casos, quantias substanciais. Lembra, quem está acompanhando, da Tzedakah? Lembra do potinho da moeda? Que eu disse, eu ia contar para quem ia dar, eu dei para minha filha. Eu ajudei o próximo mais próximo. A Tzedakah, como é que eu vou dizer, em tamanho maior, né, com várias pessoas, ainda é muito utilizado para ajudar as comunidades. Tá? Em momentos de dificuldade, como tivemos 2, 3 anos atrás, todo mundo teve dificuldades. Alguns bancos mesmo, banco, tinham depósitos para isso, para ajudar o povo judeu nos problemas. Eu falo ali de pandemia e tudo mais. Este sistema estava mais estabelecido nas grandes yeshivot, nas quais havia importantes centros de estudo da Torá, onde contribuía-se com grandes somas para dar suporte a uma equipe permanente de professores, os Rosh Kalá, chefes da Assembleia. É importante esse tipo de pitaco, porque nós podemos trazer para os nossos dias algumas coisas que ainda acontecem lá que eu digo no mundo judeu, tá? Nesse âmbito, não lá em Israel, lá na Babilônia, não é isso, mas hoje em dia mesmo algumas coisas que continuaram muito fortes. Uma vez eu sempre escuto coisas, um judeu dizendo assim, um judeu tem problemas? Todos têm. Todos ajudam. Chefes da Assembleia e outros como eles, e para manter o diretor da Yeshiva de maneira condizente. Ponto. Na Babilônia, particularmente durante o período dos Geonim,
Mas aparentemente também muito antes, as grandes yeshivot tinham esferas de influência. As yeshivot influenciavam, né, as grandes academias. Especiais recebiam devoluções de impostos e os impostos cobrados aos judeus eram transferidos para as yeshivot. Olha que coisa boa. O seu imposto ser transformado em subsídio para a própria educação. A bateção. O currículo de estudos regular nas yeshivot durava alguns anos. Na Babilônia, era costume os estudantes se casarem e depois estudarem a Torá. Na terra de Israel, contudo, onde as pessoas geralmente se casavam mais tarde, era mais comum estudar antes do casamento. Lembra que eu disse que alguma pressa para estudar, para casar? Porque enquanto o adolescente, o jovem está estudando concentrado, é muito estudo. Então, e também se preservando fisicamente e moralmente, e espiritualmente. Então, estudar antes, casar depois. Então, a pressa para o estudo era uma coisa excelente, na verdade, né? Pudesse dizer para os filhos assim, ó, se você é tipo uma chantagem do bem, estuda, depois você ganha tal coisa. Por quê? Mesmo aquele que estudar só para ganhar tal coisa, alguma coisa ele tira disso. Não tira? Nós não somos burros, né? Na terra de Israel, especialmente no período dos Amoraitas, a ordenação rabínica era concedida a uma minoria seleta de sábios. Em circunstâncias especiais, no entanto, os diretores de Yeshivot decidiam outorgar o título de rabi, no caso rabino, a alunos que o merecessem. No período tanáltico, o rabi de cada Beit Midrash tinha autoridade para ordenar seus alunos como rabis. Para esse fim, ele cooptava outros 2 sábios para atuar com ele. No período dos Amoraim, esses períodos nós vamos ver nesse mesmo livro, tá? Adiante. Decidiu-se que a autorização oficial para ordenação seria apenas do Nassi, para reforçar o status da casa principesca, que os sábios estavam ansiosos a fortalecer. Como resultado, sábios que mereciam ser ordenados tinham, às vezes, de esperar longo tempo antes de o serem. A ordenação de um sábio importante era uma ocasião notável e há até mesmo referências em nossas fontes de poemas honoríficos escritos nessas ocasiões. Eu gosto muito desse livro e desse autor, Even Israel, Adin Stansatz, porque parece que assim, ele não diz exatamente isso e temos certeza absoluta. Algumas coisas, conforme o Talmud foi o ensinando, né, que quando ele estava trabalhando em cima do Talmud para fazer o livro, para depois escrever o livro, pareceu isso, aquilo. Ele vai juntando os instrumentos, juntando as pecinhas, sabe? Ele não diz exatamente assim que era. Nós queremos que seja exatamente, que nós tenhamos certeza, não, mas assim, que tomara que seja exatamente como nós estamos lendo, que a gente seja cada vez menos enganado pelo telefone sem fio da vida. Então, no período dos Amoraim, um sábio não ordenado na terra de Israel era chamado de Haver, tá? No caso, associado, tá? E apenas um dos ordenados era chamado de Raham, que é o sábio mesmo. Que você vai perguntar, mas Raham é sábio? Sábio. Mas Tzadik não é sábio? Tzadik é justo. Mas às vezes você chama um sábio de Tzadik, um Tzadik de sábio. Como na Babilônia não havia ordenação oficial, parece que não havia nenhuma cerimônia especial ou um momento específico no qual o título de Rav, que é outra coisa, Rav, professor. A gente costuma chamar os rabinos de Rav quando eles estão nos dando aula. Eu chamo o rabino Roni de Rav. Mas também existe a palavra Moré, que é professor, tá? Professor, mas daí sim
é um professor não sei, mas ele é menor, como Morá, que é professora, tá? Esse é um professor, mas o Rav, professor, era outorgado a um sábio dele merecedor. A questão era tratada de modo menos formal e é possível que não estivessem excessivamente preocupados com isso, entende? É possível que não estivessem tão preocupados com isso. Ele não diz, eles não estavam preocupados com isso. É possível que não estivessem. Ele não estava lá, ele está estudando algo que já é antigo. De pessoas que estudavam coisas que são muito mais antigas. Nunca se esqueça, estamos no ano de 5.784 no calendário judaico. Então tem tempo, né? A Torá até aqui já tem um tempão. Na terra de Israel, devido à conexão com o Sanhedrin, o sistema de nomeação era complexo. Após sua ordenação, alguns sábios também eram admitidos no Sanhedrin, numa certa posição hierárquica. A posição mais alta era a dos sábios que estavam no comitê que tratava da intercalação do ano embolismal. Aqui é o Bedim Shel Shiva, o Bedim dos 7. Já podemos dizer que o 7, número tão místico, né? O Shabat, 7 isso, 7 aquilo, é Shiva, 7. No qual só eram admitidos os sábios mais eminentes. Quando nasci da casa de Hillel, lembra aquela frase que eu disse? Se eu só for por mim, a frase maravilhosa, é Hillel, é esse Hillel. Era o chefe do Sanhedrin. Um de seus colegas era o Av Bet Din. Esse Av Bet Din é um vice, tá? Um vice do presidente, do Nassi. E funcionava, óbvio, e funcionava como seu vice. Colei, nem precisei colar aqui, acertei. E o terceiro na hierarquia era o Raham. Depois que o título de Nassi adquiriu significado mais político do que halárrico, o Av Bedim tornou-se o chefe do Sanhedrin, ou do Grande Conselho, e a posição de Raham ficou vaga. O status de diretor, Rosh, cabeça que dirigia as coisas ali, de uma yeshivá, era o mais alto de todos os cargos oficiais, onde quer que fosse. Diretores de yeshivá eram geralmente nomeados por iniciativa do Nassi, do presidente, ou na Babilônia, do exilarca, ou pelo menos com a sua aprovação. Devido à importância especial desse cargo, ainda no período talmúdico, quando uma pessoa era alçada à posição de diretor da yeshivá, dizia-se que ela, a pessoa, era malach, tornava-se rei. Palavra que nós vamos ver adiante. Lembram nas bênçãos? Adonai Meller? Adonai, eu vou ensinar, então eu posso falar. Senão a gente não deve. Tem que falar Adokai mesmo. Respeitar a tradição judaica. Adokai Meller, Adokai Malach, Adonai Imlor Leolam Vaed. Tá? Rei. Aqui não é o rei com letra maiúscula, aqui é o rei com letra minúscula, tá? Maiúscula, só Hashem. Em considerável medida, as várias gerações de sábios distinguem-se cronologicamente pelos reinados, com letra minúscula, dos que ostentavam este título. Um dito baseado no Talmud põe isso nestes termos. Man Malchi Rabanan. Significa, quem são os reis? Os sábios. Bom, nós terminamos o capítulo 2. Eu realmente espero que vocês, agora não vou dizer nós, porque eu aprendi um monte de coisa aqui cada vez que eu leio, mas que vocês tenham conhecido, se não conhecessem, conhecido algumas coisas mesmo que já conhecessem o livro ou esse assunto, mas que tenha contribuído para mais, que vocês tenham conhecido mais coisas,
mais palavras, mais interpretações limitadas. Estamos na casca mais externa, não nos cabe interferir nisso, né? Nem aprofundar, e vamos descascando. Por enquanto, todo o livro do Talmud, todo o Talmud essencial, propaganda do livro, que não ganho nada, todo ele é voltado para o que foi o Talmud. Nós não vamos entrar nos livros e nos ensinamentos que aconteceram nessa época, com literatura mesmo e outras coisas que estavam acontecendo filosoficamente nesta mesma época. Isto ficará realmente para outro momento. Mas aprendemos aqui que Elohim nem sempre é plural, que não podemos dizer que Hashem tinha vários deuses e ele os colocou aqui como inteligências. Não podemos dizer isso. Ou melhor, nós podemos tudo, né? Talvez nós não devamos, porque não é exatamente isso que a mística nos traz, tá? Espero que tenham gostado, espero que eu não tenha ficado vesga, porque eu sou um pouco estrábica e tô vendo que tô um pouco vesga. Eu espero várias coisas. Vamos fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Hoje não é uma garrafinha vermelha do Internacional que joga aqui no Rio Grande do Sul, é do Grêmio, é azul. Ativa o sininho, se inscreve, eu tenho que decorar isso. Primeiro se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha se você gostaria que mais pessoas soubessem sobre esses assuntos. Compartilha para ajudar o canal, para me ajudar, para nos ajudar, para ajudar todo mundo. Vamos nos ajudar. E se você está gostando e eu estou entregando para você alguma coisa que tenha valor, então curte. Dá um joinha. Tchau, pessoal. Boker Tov. É de manhã e o tempo tá escurinho aqui. Outra semana que vai chover até Shabbat.